Bem-vindo de volta ao Supreme Recaps. Hoje, vou explicar um filme de ação pós-apocalíptico japonês, chamado Ataque dos Titãs. Cuidado, spoilers adiante! Mais de 100 anos atrás, humanoides monstruosos chamados de titãs apareceram de repente na Terra. Eles se alimentavam de qualquer humano em que pudessem colocar as mãos. Os humanos não estavam no topo da cadeia alimentar e, logo, sua população começou a diminuir. Mesmo depois de muitas civilizações serem exterminadas, a humanidade não tinha encontrado uma maneira de lutar contra os titãs. Então, em vez disso, eles decidiram limitar sua liberdade para estarem seguros. Os humanos sobreviventes construíram enormes paredes concêntricas, mais altas que os titãs, em torno de uma área para evitar invasões. Duas paredes circulares foram construídas, para garantir dupla proteção. O espaço de fora era chamado de distrito externo, e o de dentro era chamado de distrito interno. Dentro dessas paredes, eles poderiam viver uma vida pacífica. No entanto, as paredes não garantiam proteção, e mesmo depois de 100 anos, as pessoas vivem com medo dos titãs. O protagonista do filme é um jovem chamado Eren Yeager, que mora no distrito de fora. Ele sonha em ir além das paredes algum dia para explorar o mundo. Ele frequentemente fala dos mares e oceanos do mundo exterior para seus amigos, Armin e Mikasa. Um dia, eles decidem ir até a fronteira e tentam escalar o muro para pular para o outro lado. Quando eles chegam mais perto da fronteira, o grupo fica chocado ao ver o tamanho da parede. Armin e Mikasa são céticos em relação à ideia, alegando que os titãs ainda podem estar lá fora. Mas Eren insiste que já se passaram 100 anos desde que alguém os viu, e sem humanos para se alimentar, eles provavelmente morreram. A conversa deles é interrompida quando a patrulha de fronteira vem prender o grupo por estar muito perto do muro. Eren, enfurecido pela polícia tentando capturar seus amigos, começa a lutar contra eles, ignorando completamente o fato de que ele pode ser executado pelo crime. Só então, o Capitão Soda se aproxima deles e fala para os soldados recuarem. Ele promete punir pessoalmente o grupo e manda embora os soldados. Soda entende o desejo de liberdade de Eren, mas critica suas ações como infantis. Ele então informa ao grupo sobre uma abordagem militar para explorar além das paredes. Ele explica que o governo enviou alguns soldados para inspecionar a situação para que Eren não tenha que colocar sua vida em perigo. De repente, uma forte explosão assusta a todos, um terremoto, e o chão começa a tremer. O grupo recua enquanto a parede se move agressivamente. Então, uma visão de um titã maciço do outro lado é vista. Ele solta um grito alto e começa a chutar a parede. Os patrulheiros assistem amedrontados, incapazes de fazer qualquer coisa para deter a criatura. O titã finalmente quebra a parede e desaparece na fumaça. Tudo fica em silêncio por alguns segundos. Então, as pessoas veem muitas dessas criaturas entrarem na cidade. Os soldados atacam os monstros com balas de canhão que fazem pouco ou nenhum dano. Eles parecem ter poderosas propriedades de regeneração, já que as feridas causadas pelos canhões cicatrizam em grande velocidade. Logo, os titãs alcançam os soldados e começam a devorá-los um por um. Um soldado até comete suicídio, alegando que é melhor do que morrer nas mãos dos monstros. Todo mundo começa a correr por suas vidas, enquanto os titãs destroem casas e pegam o máximo de pessoas que podem. Armin se perde na multidão enquanto Eren e Mikasa correm em direção à igreja da cidade onde as pessoas vão se esconder. Mikasa percebe uma criança no chão prestes a ser pisada pela multidão correndo. Ela vai salvar a criança, mas se separa de Eren no processo. Eren é arrastado para dentro da igreja, e o povo fecha a entrada logo em seguida, não deixando mais ninguém entrar. Eren observa sua amiga da janela da igreja enquanto ela é abordada por uma mulher titã, com dentes assustadores. Mikasa sabe que nada pode salvá-la agora, então ela abaixa a cabeça, aceitando seu destino. Só então, uma forte explosão manda todos dentro da igreja para trás. Quando Eren olha para fora novamente, Mikasa e o titã estão longe de serem vistos. Ele corre para fora, procurando por Mikasa, apenas para se deparar com as ruínas da cidade que costumava ser sua casa. Quando Eren se vira, ele vê os monstros destruindo a igreja e devorando todos lá dentro. Ele vagueia sem esperança pela cidade destruída. A cena corta para 2 anos depois.
Todos os sobreviventes do ataque anterior do Titã mudarão-se para o distrito interno. Os militares agora estão planejando obter o distrito externo de volta, após o acúmulo de refugiados se mudando para o distrito interno e o abandono das terras férteis do exterior. A escassez de alimentos começou a matar pessoas. Se isso continuar, todos morrerão de fome. Sua única opção de sobrevivência é recuperar o distrito externo e consertar a parede quebrada. O diretor das forças militares chama-se Kubal. Ele dá aos soldados um discurso sincero e chama uma garota chamada Hans no palco. Ela é a cabeça da tropa. Hans demonstra um novo equipamento de mobilidade unidirecional, que ela afirma que os ajudará a lutar contra os titãs, mas ela ataca seu próprio povo por acidente. Então, vemos Eren e Armin na multidão militar. Acontece que ambos sobreviveram o ataque há 2 anos e agora se juntaram ao exército. Eren quer se vingar dos titãs por matar a mulher que amava, Mikasa. O Capitão Soda também sobreviveu ao ataque, mas perdeu sua vontade de viver. Ele agora é distribuidor de alimentos no exército e alcoólatra. Os soldados planejam invadir o distrito externo à noite, quando os titãs estarão dormindo. Eles querem fechar o caminho que o titã invadiu a cidade, então nenhum novo titã poderá entrar. Então, eles podem matar os restantes e obter seu distrito de volta. Hans pede a todos que avancem devagar e não façam barulho, já que os monstros são sensíveis aos sons. A entrada para o distrito externo se abre, e o exército sai em vans militares. À medida que avançam, o capitão ordena abruptamente para parar os veículos, sentindo um movimento à frente. Os soldados olham lentamente em volta apenas para encontrar vacas vagando na cidade. Uma garota, chamada Yana, ouve um bebê chorando e decide investigar, colocando sua vida em perigo. Eren segue a garota, e os dois acabam dentro de um prédio destruído. O grito fica mais claro à medida que avançam. De repente, um líquido viscoso cai sobre Yana. Os dois erguem os olhos e ficam apavorados ao ver um enorme bebê titã comendo um humano. O bebê cai na frente dos dois e começa a chorar. Eles fogem de medo. Os soldados começam a entrar em pânico por causa do barulho, mas o capitão manda que fiquem quietos para não atrair outro titã. De repente, uma mão enorme surge do nada e agarra o capitão. Os titãs acordaram. Agora os soldados estão em grande perigo. Eren e Yana correm em direção ao grupo enquanto um monstro enorme os segue. Eles começam a correr de volta para os veículos, mas o comandante Kubal percebe o perigo e foge com o veículo e as armas. Hans de dentro do veículo pede ao grupo para ir a um prédio abandonado próximo. Os soldados correm em direção ao prédio, mas são cercados pelos titãs antes que possam escapar. Eles perdem toda a esperança quando, de repente, um assassino de titã e capitão do regimento de escoteiros, Shikishima, aparece. Ele usa um dispositivo de balanço para matar os titãs no ar, atingindo a zona de fraqueza atrás de seu pescoço. Shikishima tem uma parceira tão habilidosa quanto ele. Os titãs mortos caem no chão e evaporam. Eren finalmente vê de relance a amiga de Shikishima e fica surpreso ao ver que ela é Mikasa. Mikasa, no entanto, não dá atenção ao velho amigo e olha para Shikishima sorrindo. Os dois então vão para o prédio, seguidos pelos soldados. Acontece que o comandante Kubal nomeou Shikishima para ajudá-lo na missão. Shikishima salvou a vida de Mikasa naquele dia e até ensinou a lutar contra os titãs. Desde então, eles têm trabalhado como parceiros vivendo em um mundo dos titãs. Mikasa aprendeu a dura realidade da vida e não quer se associar com pessoas de sua antiga vida mais. Mais tarde, um dos soldados culpa Eren por atrair os titãs mais cedo e colocando a vida de todos em perigo. Os dois brigam, mas são logo parados por Mikasa. Shikishima pergunta a Eren seu nome e mostra sua superioridade, trazendo Eren para bater um papo com ele em particular. Eren diz a Shikishima que quer aprender a matar os titãs e culpa os monstros por prendê-los. Shikishima ri dele, alegando que os humanos se aprisionaram, não os titãs. Eles estavam com muito medo de lutar, e sua covardia os trouxe onde estão. Ele então provoca Eren chamando de covarde. Quando Eren nega ser Shikishima pede a ele para deixar de lado seus medos e lutar contra os titãs por sua liberdade. Eren então sai à procura de Mikasa e a encontra tocando um piano quebrado. Ele tenta se reunir com ela, mas Mikasa parece indiferente aos seus esforços.
Ela diz que se tornou uma pessoa diferente quando o bebê de quem ela cuidava morreu. Mikasa então revela uma marca de mordida em seu corpo, mostrando que o ataque do Titã tinha feito a ela. Eles são interrompidos por Sekishima, que alimenta Mikasa com uma maçã, demonstrando seu afeto por ela. Eren, de coração partido, corre fora e grita em agonia. Seu único amor, por quem ele queria vingar os titãs, não é mais a pessoa que ela costumava ser. Só então, Yana se aproxima de Eren e conforta ele. Os dois voltam para dentro do prédio e ficam conversando enquanto outro casal ao lado deles dá uns amassos. Yana fica emocionada contando a Eren sobre sua filha, que está de volta ao distrito interno. Ela então tenta seduzir Eren e se força contra ele, mas eles são interrompidos quando um olho gigante olha para eles através de uma janela. De repente, arrasta Yana com a boca, não lhes dando muito tempo para pensar. Eren observa enquanto sua amiga é comida pelo monstro. Muitos outros titãs se aproximam do prédio. Sekishima, Mikasa e outros soldados colocam suas engrenagens e lutam contra os titãs. Sekishima mata a maioria deles junto com Mikasa, mas muitos outros são feridos porque esta é a primeira vez que lutam. Os explosivos são o único ativo que vai ajudar, eles se livram dos titãs a longo prazo. Então o comandante Kubal pede a todos que os protejam. Enquanto isso, o casal que estava se agarrando antes é atacado e o homem morre no encontro. A mulher fica arrasada com a morte de seu amante e jura vingar a criatura que o matou. Então, vemos uma pessoa entrando no veículo com o explosivo e indo embora. A mulher que tinha acabado de perder seu amante tem um plano de se sacrificar, e pula no veículo com os explosivos. Ela assume o volante e dirige em direção ao titã que matou seu amante. Quando ela se choca com o titã, a explosão explode suas pernas. No entanto, o ataque não funciona porque as pernas do titã crescem rapidamente. A única maneira de matá-los é atacar seu ponto fraco. Eren ainda está no topo do prédio e não ajudou os outros a derrotar os titãs. Ele se lembra das palavras de Sekishima anteriores e usa as molas para atacá-los. Ele luta no início, mas consegue fazer sua primeira morte com um pouco de orientação de Sekishima. No entanto, ele perde o equilíbrio logo em seguida e voa diretamente para a boca de outro titã. O titã arranca uma de suas pernas, mas Eren consegue se salvar pulando no telhado. De repente, um titã se apodera de Armin enquanto ele tenta fugir. Os outros tentam salvar ele quando o titã está prestes a comer o cara. Eren choraminga de dor, mas não para de tentar ajudar amigo dele. Ele se arrasta em direção à borda do prédio e pula na boca do monstro, segurando-o aberto. Armin estava prestes a deslizar para a garganta do monstro, mas é salvo. No entanto, Eren cai no estômago do titã no processo. Lá ele está entre vários corpos mortos, sendo um deles Yana. Enquanto isso, Mikasa e os outros estão em um telhado onde Armin conta a ela sobre a morte de Eren. Mikasa não consegue esconder suas emoções e está visivelmente triste por ter ouvido a notícia. Furiosa, ela se lança contra os titãs e mata cada um deles. Contudo, seu combustível acaba no meio do caminho, fazendo-a cair no chão. O titã que comeu Eren antes se aproxima de Mikasa e está pronto para matá-la. Mas, de repente, uma mão emerge da boca da criatura. Logo, seu corpo explode, revelando outro titã dentro dele. O titã recém-formado luta contra sua própria espécie e os mata um por um. Os soldados sobreviventes assistem com admiração enquanto percebem que o novo titã é na verdade Eren. Depois de matar todos, o titã se aproxima do edifício de forma agressiva. Eren parece ter esquecido quem ele é e está matando todos que ele vê. Os soldados recuam com medo, exceto Mikasa, que chama o nome de Eren. Contudo, ele não para e a agarra. Enquanto olha para ela, ele lentamente recupera sua memória e começa a reconhecer Mikasa. Ele então cai morto no chão e começa a evaporar como os outros titãs. Mikasa abre seu ponto fraco, e Eren emerge da criatura. Para a surpresa de todos, ele recuperou sua perna com a ajuda dos poderes de regeneração da criatura. O último titã finalmente evapora, e Eren lentamente ganha consciência. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Muito obrigado por assistir. Fui.